Malditos sejam! Olá, humanos da Rádio Armazém! Agora vamos gritar, porque se o microfone não funcionar direito, o meu microfone capta, ou o contrário. Ah, paciência. Esse é o Carnificínio, o programa sobre filmes aqui da Rádio Armazém, que vocês acompanham em www.radioarmazém.net. Toda segunda-feira às 21 horas, nessa segunda metade da terceira temporada, ou a qualquer momento que vocês queiram nos ouvir ou nos assistir, seja no Spotify, seja no YouTube, seja em outros locais que esse programa está disponível e que eu nem sei quais são. E é isso. Este programa que é uma produção do Gárgula Bar. De quarta a sábado. De quarta a sábado, as festas mais insanas aqui no centro de Santa Maria. Chega aí pra assistir um filme, tomar uma cerveja e ouvir muita música. Muita música. Muito. Pesada. Loucuras. Meu Deus. Ai. A temática de hoje é o filme novo da franquia Predador. Prey. Prey, que saiu como O Predador, A Caçada, A Cagada. Dá pra dizer que é a cagada? Eu já dou um spoiler do programa dizendo que não, o filme é legal. Surpreendentemente, porque o filme que foi lançado há 4 anos atrás, que é O Predador, não agradou muito e realmente... Ele tem umas coisas legais, mas no geral é um filme bem fraco. Me diz o que ele tem de legal. Cara, o Predador tá legal. Qual deles? Não, o que não é gigante. É, porque tem isso, né? Não, Tem um o predador e um gigante predador gigante. Eu gosto da interação entre aqueles personagens principais ali, que tem um maluco, tentaram fazer uma equipe, eu acho legal. Eu acho isso péssimo. Eu acho péssimo. Uns mercenários foda que são todos, sei lá, esquizofrênicos. Eu achei isso legal. Pra um filme de comédia, talvez fosse. Não, mas... sei lá. Porque esse é um problema. Botaram comédia no filme Predador. Estragaram o filme com esse negócio de querer botar um negócio lá, Homem de Ferro, super-herói no final, assim. Tipo um gancho pra uma sequência que nunca vai acontecer, espero. Nunca vai acontecer. Ter armadura Predador. Mas assim, ó, essa série de filmes começou lá nos anos 80 com o filme do Schwarzenegger, que continua sendo o melhor de todos, assim. É uma obra original, clássica do filme de ação do John McTiernan, o mesmo que dirigiu Duro de Matar. E é um baita filme, cara. Que tinha originalmente o Van Damme como Predador. O Van Damme vestiu uma roupa, ele passou mal usando aquela roupa. O diretor e os atores não gostaram da primeira versão do Alienígena, enfim. Teve um monte de atraso. É do Stan Winston, a ideia do Predador. É. E, cara, outro dia eu tava ouvindo um dos caras que trabalham na Iron Studios, que é uma empresa de estátuas aqui do Brasil, enfim. E ele disse que é incrível como um design de um monstro foi feito lá nos anos 80 até hoje, vende pra caramba. Sim, o Predador sabe? E tanto o Alien quanto o Predador são personagens muito icônicos e vende até hoje. Os caras fazem estátua até hoje e sai. E que ambos conseguiram tirar leite de pedra da franquia pra fazer action figure, porque tem o Predador caçador, o Predador mortal, o Predador rastreador, o Predador bombado, o Predador não sei o que. Tem o tal de Predador Headhunter, que é um todo vermelho. Aí tem o Predador invisível, o Predador machucado. Ficando invisível, que ele é meio transparente. Mas esse é legal, né? Esse é legal. Esse meio invisível é legal. Aí a mesma coisa com os Alien, né? Tem Alien do não sei o que, o Alien isso, o Alien aquilo. Alien Dog, pra vender. Alien Rhino, nada a ver, Alien Rhino. Tem um alien rinoceronte. Tem um alien com um chifre na ponta. É bizarro, assim. Da onde? Deve ser dos quadrinhos, assim. Tem os dos quadrinhos que são, tipo, pintados como se fossem uns quadrinhos, sabe? Tipo, aquela bem estilizada. Aquela sombra assim. e contorno. Mas, enfim, essa série de filmes começou lá nos 80. Nos anos 90 teve aquele dirigido pelo Stephen Hopkins com o Danny Glover, que era o Predador 2. Que é ruim, né? A caçada continua. Cara, ele é divertido, mas ele é ruim. Ele é ruim, ele não tem nada a ver com o primeiro, mas por pura questão de nostalgia eu gosto dele. Claro, mas é só por isso. Só por isso. Só por isso. Tipo, ele é legal, mas na verdade ele é ruim. Depois de muitos anos, o Robert Rodrigues fez Predadores. É do Robert Rodrigues. É do Robert Rodrigues. Que daí ele inverte, né? É ok, assim.
Não, mas eu achei... Tem uma ideia interessante no filme, que na verdade não é o predador na Terra, são os humanos no planeta do predador. São levados pra lá, né? Isso. E aí tem esse monte de tribos diferentes de predadores, né? Cara, eu me lembro do Robert Rodrigues Os cachorro explicando... predador. Tu vê um guerrilheiro na selva, tu não vê um cara bombado que nem o Schwarzenegger. Tu vê um cara seco que nem o Adrian Brody, que é O narigudo aqui. narigudinho, aquele do pianista, tá nesse filme. Tu vê um cara assim, com esse E físico. a Alice Braga. Alice Braga. Aí que tá, já tinha Alice Braga matando o predador. Qual é o problema de ter a Pocahontas matando o predador agora? Os Né? caras enchendo o saco. Por quê? Eu sei por quê. Porque não tinha algum cara bombado, besuntado de graxa. De graxa. E aí os nerdão tão enlouquecidos, porque, ai, cadê o meu cara besuntado de graxa? É foda, né? É complicado. Porque cara. assim, o filme tá sendo cancelado. Porque o que é a história do filme? O filme se passa em 1700 e alguma coisa, naquele início da expansão do Oeste, assim, e se passa né, é retratado pela visão de uma indígena Comanche que quer provar que ela pode também ser uma grande caçadora, que nem o irmão dela e tal. Só que ela é uma péssima caçadora. Só que em algum momento ela se depara com o predador e aí o filme é isso. No fim das contas, o que acontece? Ela vai matar o predador, óbvio, a gente sabe disso, né? Isso- Tá, mas 6 minutos de vídeo, tu já chegou no fim. Não, isso é sinopse do filme. A gente sabe que ela vai matar o predador. Tá, mas antes disso acontecem várias coisas. Não, claro que sim, mas eu digo, a sinopse do filme é uma guria indígena contra o predador. Contra um predador, né? E esse filme, assim como eu falei antes, ele não tem nada de original, porque ele se espelha muito no filme dos anos 80. E não tem um Mas- cara bombado, daí os Não tem um nerdão cara não bombado. gostam. Mas ele é mais ambicioso, acho, de todos esses filmes do Predador, porque ele, em vez de fazer uma sequência direta ou indireta desses filmes, ele volta. Ele é uma espécie de um prequel, ele vem lá atrás, lá de trás, sabe? 1700 e pouco, sabe? E eles exploram essa história de uma maneira bem... Eu não queria falar a palavra legal. De uma maneira bem... Muito deveras interessante. deveras interessante, deveras violento. Cara, eu não achei. Teve muita gente também dizendo assim que o filme apela pra violência, porque sei lá, a história é ruim. Cara, ele é tão violento quanto o original. Não, cara, o original O era original violento. tem arrancamento de braço, tem gente esfolada. Gente tomando tiro na E, cabeça. Cara, o original tinha bastante sangue, apelava pra violência. Esse filme também tem arrancamento de braço, tem explosão de cabeça, tem sangue, tem tripa, tem, sabe? Eu não achei um absurdo de violência, eu achei nada tipo muito diferente do que o cara vê de sangue em outros filmes, assim. Eu achei que ele apela pra violência. Eu achei que a violência que tá presente nele é o que é necessário. Acho que todos os predadores, tirando talvez a gente não falou até que o Predador ele teve uma incursão junto com o Alien no Alien vs Predador 1 e 2. O Um é legal. Um é legal, o segundo é uma das piores coisas que eu já vi. Cara, o segundo é ruim bem ruim. demais. Que filme ruim. Mas o primeiro Alien vs Predador, tu percebe assim que ele é bem light. Ele é bem light. É bem. Ele é bem sessão aventuresco. não é sessão da tarde, mas tipo, temperatura máxima. Não, como é que é aquele que passa de noite? Tela quente. Tela quente. É bem tela Domingo quente. maior. É bem tela quente, assim. É um filminho de ação pra família, com elementos de terror, com Alien vs Predador. Não é de fantasia, sei lá. Aventura. Uma Sei lá. aventura. Até porque nesse filme o Predador é meio bonzinho. E ele se alia com a humana e tal, né? Alguém tinha que se aliar. É. O humano tem que se aliar com alguém. Ah, Eu achava massa o pôster escrito assim. Como é que era? Enfim, esqueci. Tinha uma frase legal no pôster. tá, então o que a gente tem da história? A guria, essa Comanche, ela quer provar pra tribo dela que ela é uma caçadora, mas ela não sabe caçar. Querem deixar ela meio que curandeira lá, coisa que ela sabe fazer, como as outras mulheres da tribo, e ela quer provar que ela quer caçar. Bem Pocahontas, assim, né? Quer provar que pode ir pra guerra e tal. Deveria ser uma coisa comum, porque tu vê que as mulheres da tribo elas ficam lá fazendo comida, medicamento, lavando roupa e tal. Não sei se esse tipo de comportamento era comum, acredito que seja, né? Porque
Só que foge um pouco em determinado momento que eles começam a fazer umas piadinhas, né? Vai pra lá, a gente tá precisando de uma cozinheira lá na tribo, sabe? Aham. E ela faz uma cara tipo, só faltou balançar a cabeça assim, pô, né? Índio não tem esse comportamento assim, mas ok. Mas, né? Enfim, eu acho que... uma coisa que é interessante comentar é que a gente assistiu esse filme numa versão dublada em Comanche, que é feita pelo próprio estúdio, assim. Tipo, os próprios atores dublaram Eles mesmos. só que falando tudo em Comanche. O dublador do Predador, ele dublou também, fazendo No idioma alien no dele. idioma daí. Predador. No idioma Predador. Isso tudo porque americano não gosta de ver filme legendado ou dublado, né? Por isso que quando um filme estrangeiro ganha Oscar e faz sucesso, eles querem fazer a versão deles. Não tomar no rabo. E aí ela fica tentando caçar e ela não tem sucesso com isso. E o irmão dela é o maior caçador e tal. O cara é foda. E em algum momento lá o irmão dela desaparece e vai um grupo né, grupo de resgate. Um grupo de resgate. Ela quer ir junto, assim. Resgate Comanche. Porque ela disse que ela consegue rastrear bem, ela tem um cachorro, né? E aí eles se deparam com uma pegada gigantesca e uma cobra esfolada, daí ela já começa meio Batman, assim, né? Ela já começa a perceber coisas, tipo, por que um urso ia ter esfolado uma cobra? Por que tal coisa, não sei o quê. E aí, uma hora ela vai caçar um urso velho lá e ela vê o predador matando o urso, né? Na frente dela, assim. Ela consegue perceber isso. Antes disso, ela tem toda a discussão, porque tem um leão também que atacou... Uma pantera lá. Um tigre, leão, como é que a gente chama uma jaguatirica? Uma jaguatirica gigante. É uma onça dos... na verdade, é leão das pradarias, né? Esse é o nome do bicho. Que é uma onça lá dos Estados Unidos, assim. Ela pergunta, por que o bicho não matou o cara? Por que assustou esse bicho? Ela tá toda metida a querer descobrir o que tá rolando ali. O que eu ia comentar? Eles saem pra ir atrás daquele cara que tá todo rasgado lá no meio do mato, né? E aí vão caçar a onça. E aí ela cai da árvore. Bate a cabeça. E é levada de volta pra tribo pelo irmão e tal. E aí o irmão diz assim, tu não é uma caçadora, tchau pra ti, sabe? Fica na tua que tu não é uma caçadora. E aí ela fica mais ainda nessa questão que ela quer conseguir provar que ela é uma caçadora. Enfim, né, vai e volta, aparece o predador, porque a gente só sabia que o predador tava ali, mas sempre invisível, assim. E o que dá pra perceber também? Que esse predador que foi largado por uma nave, a gente vê a nave deixando ele lá e tal, ele também é um adolescente querendo provar que ele é um caçador. Porque ele é largado lá como uma prova, né? Como um teste, assim, tu tem que caçar alguém à altura, alguém que seja uma ameaça. Eu não tinha feito essa leitura. Porque ele começa, a primeira coisa que ele caça, que ele mata, é a cobra. Ele vai aumentando, né? E aí vai aumentando, depois ele mata um lobo, depois ele mata um urso, e aí ele percebe depois que aqueles exploradores, como é que a gente chama? Aqueles bandeirantes franceses armados e tal, são uma ameaça maior, daí ele vai matar todos, assim, né? Então também tem isso, assim, de tipo, tu é aí também um adolescente caçador, que é o teu rito de passagem. Eu interpretei como isso, assim. E é legal. É uma das partes legais, não queria avançar tanto assim, de ver a luta dele com esses imigrantes, mas é massa de ver porque, cara, pra quem conhece o mínimo da história americana, sabe que as tribos dos Estados Unidos foram massacradas, assim, de maneira absurdamente violenta pela colonização, sabe? Então... tem um contexto histórico bem legal e, cara, a fotografia é trimassa. A fotografia é muito massa. A fotografia é trimassa, tem uns canyons e tal, e tem uma hora que tá nevando, e a hora que tem um grande confronto ali no meio do filme, do meio pro fim, do meio pro fim, que tem aquela neblina. Cara, é muito legal. É muito legal. Pra quem não sabe, nunca viu um predador, né, aquele negócio dele ficar invisível e tal, também dá um certo suspense no filme que... poxa, onde é que tá o predador? Por onde é que ele vem?
sabe? É, uma coisa que tem muita gente, assim, tipo, reclamando do filme, querendo, cancelar o filme, que é o bando de nerd chato. Porque, cara, teve um cara que veio discutir comigo sobre o filme, dizendo que, é lacração, Cara, o louco usou o termo lacre, ele já não tem mais opinião válida. Porque essa nova agenda de Hollywood que quer lacrar, que tudo é lacração. Cara, usou o termo lacre, falando sobre a agenda de Hollywood, que é os donos de estúdio se reúnem pra dizer, vamos fazer o kit gay. É quase isso que o cara me disse, sabe? É quase tipo, vamos distribuir o kit gay nos filmes, vamos ensinar a população a ser gay ou a ser mulher. O cara tava discutindo comigo, cara, ele não falou essas palavras, mas ele falou isso, basicamente, assim. Cara, faz o seguinte, vai ver o filme, tu não precisa nem admitir pra mim depois que tu gostou, mas o filme é bom. É complicado isso, porque vai continuar saindo filme de cara bombado como super-herói, sabe? Essa coisa tradicional. Eu não entendo por que as pessoas têm tanta resistência de ver uma mulher num filme de ação, sabe? E não tinha nenhum argumento por isso, sabe? É só a diferença que em vez de ser um cara gigante, é uma mulher. Eu me lembro que falaram a mesma coisa, teve país em que o filme Os Eternos da Marvel foi proibido porque tem uma hora que um personagem dá um beijo no outro personagem. Eles são homens. Deve ser na Rússia. Não sei. Deve ser na Rússia. E, cancelando o filme por causa de um beijo que, cara, não dura um segundo o beijo. O filme. O filme. Na Rússia ele não dura um segundo. Não, o beijo não dura um segundo e os caras querem cancelar porque isso é lacração. Porra. E outra, o irmão dela, que é o maior caçador da vila, cara, é um louco mais seco que eu. E ele é foda. Mas se fosse ele no lugar dela, ninguém ia falar nada. Tá, mas daí entra a explicação que o Robert Rodrigues deu pro personagem principal dele no filme Predadores, né? Sim, mas eu digo, tipo, ninguém ia reclamar por ser aquele índio seco lá. Tipo, o índio seco, ele é foda. Mas aí a guria, meu Deus, lacração, que coisa horrível, olha o que fizeram com a minha franquia favorita, meu Deus, Foi a mesma história quando fizeram aquele filme das Caça-Fantasmas, botaram mulher e tal. Mas é que eu não assisti esse filme, mas o que eu vi muitas críticas dizendo que o filme é simplesmente ruim. Cara, a história do filme é ruim, mas a interação... Eu acho muito massa quando consegue juntar atores que interagem e tu sabe que tem coisa que fugiu do roteiro ali. Uhum. Sabe? Elas estão bem, sabe? As piadas, a atuação delas estão bem. A história que é ruim e os efeitos especiais é goosebumps, assim. É isso que eu achei bem válido o filme, né, esse Predador a Caçada, porque ele coloca um predador também que tá meio que aprendendo a caçar, procurando ameaças. Tem o primeiro momento em que ela enxerga ele bem próximo, assim, é que ela tá fugindo dele e ela fica presa numa armadilha, e aí ele chega assim, pega a corrente. E aí dá a entender que, tipo, ele vai embora, né? Dá a entender que, tipo, ela não é uma ameaça, então ele nem vai se dar o trabalho de matar ela, assim, né? Acho que isso é uma característica desde o primeiro, né? O predador, o negócio dele é conquistar. Sim. Conquistar, ele é vencer de igual para igual. Daí quando tem alguma coisa contrária a isso, ele não... Jiu-jitsu. Lembra do jiu-jitsu? O filmão com o Nicolas Cage. Que tinha uma espécie de um predador também, que a cada não sei quantos anos vinha pra Terra pra uma luta. É uma mistura de argumento bizarro. Que mais? Tem sangue legal, tem arrancamento de pedaço, tem aquela hora que o predador toma um banho de sangue, assim, né? Tem a hora do urso, que ele levanta o urso. Pois é, e é que eu não ia dar o spoiler que era o urso que ele fazia isso. Podia parecer e achar que era uma pessoa que ele fazia isso. Mas agora você sabe que é um urso. Ele pega o urso assim. Mas tá no trailer essa cena. Tá? Eu não sei, não assisti o trailer. Eu sabia o que ia acontecer quando ela chegou lá pra ver o urso. Já sei no que vai dar. Dica, não assistam o trailer do filme. Nem em Carnificine antes de ver o filme. Escute esse programa depois. No meio do programa... Escute esse programa depois de assistir o filme. De assistir o filme. Escute esse programa depois de... Assistir o filme? Tá certo, assistir o filme. Eu ia falar de escutar o filme. Assista esse programa depois de escutar o filme. Essa presença desses colonizadores franceses aí eu achei meio
Eu achei isso meio surpresa, eu não esperava. Porque eu não sei se está no trailer, deve estar no trailer, mas eu não vi trailer, então não sabia que ia ter. Não, acho que eu não E vi, achei não. massa, achei bem legal. Não só pela cena de ação que gerou, que é bem massa, mas para o próprio contexto da história, né? Porque acho que acrescenta bastante no contexto da história dos indígenas e aquilo que tu falou, né? Da colonização dos Estados Unidos ali, da expansão pro oeste e tudo mais. Tem um gancho com isso muito legal com o Predador 2. Com o final do Predador 2. Ou seja, a gente sabe que aquela tribo foi morta por predadores depois, né? E não pelos colonizadores. É, cara. É mesmo. Toda aquela tribo depois acabou sendo morta por algum outro predador. Ou foi morta por colonizadores e os predadores vieram e Mataram os mataram colonizadores e pegaram de volta a pistola. E essa pistola saiu muito de mão em mão, né? Ih, tá louco. Tem muita gente reclamando de um ponto que é a guria em 1700, né, com tecnologias primitivas, assim, ela consegue entender a tecnologia do predador de forma fácil e criar, né, umas armadilhas pro predador, tal. Cara, acontece isso no primeiro filme também. Eu diria que isso é liberdade criativa. Cara, aí uma coisa que eu discuti muito foi, a gente consegue aceitar um alienígena caçador invisível, com bombas, armas indestrutíveis e tudo mais, mas a gente não consegue aceitar que a Pocahontas consiga matar ele. Por quê? Por que não? Sabe? Mas porque ela era uma péssima caçadora. Ela pode ter matado ele meio que na cagada, de acidente. Não, ela foi descobrindo, observando. Tu vê que ela vai observando as coisas. Mas poderia ser. Sim. Poderia ser que por 1 milímetro ela não tivesse matado ele, ela teria morrido. Então, assim, cara, é o filme, é a história do filme, sabe? É isso. E uma coisa que continua legal, os gadgets do Predador, as armas. Sim. Sabe? Sim. Ele tem um escudinho que você abre, tipo o Batman anos 60, assim, né? Ele se desdobra e abre. E é legal. E ele não usa só pra se defender. Ele usa uma hora, eu acho que ele corta uma perna. Pra cortar, ele quase mata ela, Quase assim, mata cortando ela a pedra. decapitada. Corta a perna de um cara, se não me engano, sabe? Uma cabeça do cara que atravessa aquilo e corta a árvore. Aquela rede que ele atira no cara. Cara, e essa a rede é clássica. desfaz o cara em pedacinho, assim, né? Essa rede é do Alien vs Predador, do primeiro filme, que também tem essa rede que ele aperta o Alien até ele... Ele atira a rede num cara e aí os dispositivos lá começa a puxar a rede, assim, e daí o cara vira iscas de francês. Vira picadinho. Então, assim, essas tecnologias, essas coisas que... acho que por isso que fazem tanto boneco e brinquedo Predador até Sim, hoje. Aquelas bombas mesmo que ele eu larga. tendo um filme há 4 anos, sabe? Né? Mesmo o filme anterior tá uma distância de quase uma década do filme anterior e assim por diante. Então, é um baita personagem. Eu achei massa o capacete dele, né? É diferente. É um crânio. É um crânio, só que é um capacete. É um crânio. Né? A tecnologia tá ali, o visor dele de entender as ameaças, de enxergar o calor, não sei o que, tá naquele capacete, né? Só que é um capacete que é um crânio, assim, eu achei trimassa o design disso. Ou seja, já tem bonequinho, provavelmente. Vai ter. Vai ter uma estátua gigante dele em pé com a boca aberta e outra cabeça. Cara, ele tem uns dentão gigante, bem maior, assim, né, do que o Predador original. O design, né, do Predador, enfim, é o mesmo estilo, assim, mas ele tem, né, ele tem características próprias pra gerar um boneco diferente também, né? Ele não é exatamente igual ao Predador original e tal. Esse filme foi dirigido pelo Dan Trachtenberg. Dan Trachtenberg. Que a gente já tinha falado dele do Cloverfield. Ele dirigiu Rua 10 Cloverfield, né? Rua 10 Cloverfield Lane. Rua Cloverfield número 10, sei lá. Isso. Mas além disso, ele dirigiu alguns episódios de séries, de TV e tal. Então o cara tem uma pegada boa, assim. Tem umas vistas aéreas que ele consegue fazer uma transição, sabe? O diretor de fotografia, não vi quem é, mas a fotografia do filme que a gente tinha falado é muito boa. Tem momentos assim de transição entre acontecimentos e tal, que daí fica nessa paisagem, assim, é bem, bem massa mesmo, assim. E a atriz, que é a Amber Midthunder,
Eita, inglês velho, bom. Ela também fez alguns seriados de TV, episódios de séries de televisão, mas o legal é que ela faz parte de um grupo de proteção das tribos Sioux. Sioux? Deve ser. É. Sioux. Lá em São Gabriel tinha um lugar chamado Esquina Sioux, que tinha um X muito bom. X-Sioux. E, poxa, é legal. Ela realmente deve ter um sangue indígena correndo naquelas veias. Né? Mas a guria saiu bem. Todo mundo tá bem. Cara, o lance do predador não enxergar, ela consegue se ligar disso pelo calor, né? Ela consegue? Lembra a hora que o cara tá sem perna e aí ela dá aquele negócio. Lá no início ela tinha falado que aquela flor que dá pro cara mastigar ia deixar ele com frio, que ia gelar o sangue dele. Lá no início do cara que tá cortado pelo leão. Verdade. Depois, quando o predador, ela tá lá, o cara que dá pistola pra ela, tá sem a perna, ela dá isso pro cara comer e o cara diz que tá sentindo frio. E aí ela vê que o predador tá na frente do cara e não enxerga o cara. Aí é o momento em que ela, tipo, que o filme nos diz que ela se ligou que o predador não enxerga porque o cara tá frio. Tá, eu não tinha me tocado disso também. E aí, tipo, ela vai desvendando, né, as coisas do predador, assim. E aí isso é uma coisa que muita gente tá reclamando, tipo, que ela conseguiu desvendar. Só que o Schwarzenegger ter desvendado que se encher de barro pra não ficar calor, ninguém reclamou, todo mundo acha lindo o Schwarzenegger embarrado. E o Danny Glover no segundo filme é foda-se, né? Se ele tá me vendo ou não. Ah, ele tá ele na vai cidade. destruindo a cidade, foda-se vai. só. O segundo filme é legal, cara. Mas é podre. Sabe, eu vi uma imagem, sabe quando tu tem uma trilogia de filmes e tem um desenho, comparando com o desenho de um cavalo? Do cavalo, assim, né? tipo, o primeiro é bem feito, o segundo Aham. já mais ou menos, e o Aham. terceiro é um rabisco tosco. Aham. Daí eu vi um do cavalo, o primeiro e esse último filme na cabeça do cavalo. E os Bem outros desenhado. bem desenhado. Depois os outros nos demais. assim. Depois, sei lá, o 2 naquele meio um pouquinho. O 2 e o Predadores naquele No meio, meio. já só a linha. E o Predador naquele No que é último. um rabisco tosco, assim. Pior que esse O Predador foi dirigido pelo Shane Black, que tava no primeiro Predador. Eu achei que ele fosse ter uma Pois responsa é. de fazer um filme legal e tal. Eu acho que ele quis fazer alguma coisa muito comercial, pegar um público diferente. Eu acho que ele quis pegar um público diferente que não é tipo o público que era o mesmo público que já gostava da franquia. Ele quis Ele quis pegar piazada. ele botou comédia, sabe? Nunca teve comédia. E sabe por que ele meteu um Homem de Ferro no fim? Porque ele dirigiu o pior Homem de Ferro de todos, que é o Homem de Ferro 3. Ei. O cara, né? Botar um Homem de Ferro Predador. Tipo, porra, que é isso? Esse filme é um dos maiores sucessos do canal Star+, né? E do canal Hulu. Ele estreou nesses dois canais de streaming nos Estados Unidos. Acho que aqui no Brasil não tem o Hulu. Acho o Hulu. que não. Mas é um dos maiores lançamentos do Hulu. E ele é recente, né? E ele é Saiu há recente. pouco. Foi lançado dia 5 de agosto. E, Ei, cara, faz menos de uma semana. e é muito bom. Vale a pena. E o que é interessante também é que ele arrisca e tal, mas o estúdio não arriscou tanto, né? A ponto de lançar ele no cinema. Eu acho que foi um erro. Eu também, porque o filme Foi um erro. Vale cinema. Tem muito filme que vale cinema. Por isso que eu acho que o streaming não vai matar o cinema. Cara, assistam Predador a Caçada, o filme é legal. E se vocês forem mais um mongolão que vai reclamar por tá ser lacrando. lacrando, Tá então lacrando. faz o seguinte, ó, pega essa tua boca e fecha Não ela. seja esse tipo de pessoa. Tchau.